O texto escolhido para esta noite está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E assim diz a palavra do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso viver. O tema escolhido para essa noite é a paternidade que inspira novas gerações. Certamente a paternidade tem sido um privilégio. Vemos ao longo da Bíblia, inclusive, que algumas mães eram estéreis. E na cultura daquele povo, ser estéril era um opróbio, era uma humilhação profunda. E a mulher de Manoá, por exemplo, o pai de Sansão, Manoá, teve a bênção de ser pai. Mas ele fez uma pergunta ao anjo: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Como educar os nossos filhos nesses dias? Que caminho seguir? O que dizer? Quando eles se depararem na escola, por exemplo, com tantos padrões de vida desse mundo, e chegarem em casa lhe perguntando: o que você deve dizer? A Bíblia nos ensina, meus irmãos, como o pai deve educar o seu filho. Primeiramente, eu queria já dizer de antemão que o pai deve educar seu filho para a glória de Deus. Isso não devemos nunca perder de vista. E assim ele será bem-aventurado, a família será bem-aventurada. Mas naquela realidade ali do apóstolo Paulo, ele tinha a lei mosaica, que permitia que o pai censurasse ou admoestasse duramente os filhos, a lei permitia isso. Ele batesse nos filhos, ele humilhasse os filhos, ele podia até prendê-lo em casa. A lei mosaica também consentia que o pai matasse o filho se ele fosse rebelde. A família romana era também guiada pelas suas leis. Uma das tais leis, a pátria potestas, dizia que o pai tinha o controle absoluto sobre a vida do filho. E ali ele podia humilhar o filho, podia envergonhar, açoitar o filho, podia fazer que o filho fosse morto. Era um controle absoluto com essa lei pátria potestas. Mas também, naquele tempo, imaginemos ali, século I depois de Cristo, existiam também filosofias, como por exemplo de Sêneca e Plutarco, que influenciaram a educação dos filhos daquela época. Mas eles defendiam, esses dois filósofos, que a educação dos filhos fosse à base da razão e do incentivo. Isso era suficiente
para que os filhos tivessem práticas dignas. Você acha, meu irmão, que essas filosofias daquele mundo, e note, a Grécia era o berço da filosofia, e a Roma, com todo aquele poderio, também era o berço do direito. Mas ambos insuficientes para dar dignidade a uma educação humana. Insuficiente. Então é nesse contexto que Paulo vai escrever essa carta. E é bom entendermos o contexto, para entendermos o que motivou o apóstolo a escrever. Claro, por ordem de Deus, essa mensagem preciosa contida na carta aos Efésios. Mas devemos nos lembrar também que, como modelo de paternidade, é bom nos lembrarmos, Deus, quando chamou Israel, lá no passado, e isso consta desde o Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e Êxodo especificamente, ele tratava Israel como seu filho. Israel era tratado por Deus como um filho amado. Podemos ver a figura paterna desde o Antigo Testamento, meus irmãos. Mas também podemos ver a figura paterna de Deus no relacionamento com seu Filho Jesus Cristo. E aí, como acabamos de cantar, essa canção sobre guardar os mandamentos de Deus, que está escrita ali no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Jesus se dirigia a Deus como meu Pai, que é uma linguagem inovadora e também nos alcança. E é por isso que hoje também podemos clamar, Abba, Pai, que significa Pai querido. Isso também deve ser ensinado a seu filho, sempre. Meus queridos, eu tive o privilégio de conhecer o Evangelho, meus filhos ainda crianças. Eles tinham 2, 4 e 6 anos. Mas enquanto eu viver, eu nunca vou deixar de ensiná-los a Bíblia. Nunca vou deixar, nem de orar por eles. Eu não sei você, aconselho que faça assim. A palavra deve ser falada, quer oportuno, quer não, como diz a Bíblia. Então, dessa forma, vemos que a paternidade de Deus é aquela que foi manifesta ao ser humano, e dela deriva a nossa paternidade. A paternidade que chegou ao nosso conhecimento nos nossos dias. E essa paternidade é que deve inspirar gerações. Mas, segundo o texto que foi lido, eu queria lembrar primeiramente que a paternidade que inspira novas gerações é aquela que é exercida não provocando a ira dos filhos. Ao contrário do que pensava essas culturas do passado, que eu mencionei há pouco, Paulo está mostrando aqui que a paternidade deve ser exercida de uma outra forma, meus irmãos. E eu queria lembrar que Deus concede autoridade a você, pai, para educar seu filho. Se essa autoridade ela não for exercida de forma adequada, certamente você vai provocar a ira do seu filho. Se houver excesso ou ausência dessa autoridade, o filho certamente sofrerá. Estamos igualmente ao tempo de Paulo, num tempo desafiador. E devemos fazer tudo de forma moderada. E aqui essa palavra
não provocar ira nos traz a ideia criar o hábito de não fazê-lo. Nós não devemos criar os nossos filhos dessa forma, provocando a ira deles. E essa ira pode ser provocada, meus irmãos, e até causar desânimo, muitas vezes. Quando essa educação ela é exercida de uma forma inadequada, quando essa autoridade de papai e de mamãe também são exercidas fora do que diz a palavra. Não pode haver, portanto, nem exagero, nem omissão. Colossenses 3:21 nos diz também: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pelo contrário, devemos exercer a autoridade como boca de Deus, meus irmãos, que fala por intermédio de Deus e fala com autoridade vinda do céu, clamando a Deus por moderação, por discernimento, para que os filhos sejam criados conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Uma forma de provocar a ira nos filhos é não ensinando a verdade das Escrituras, ou ensinando e não vivendo, porque certamente quando a criança ela recebe um ensinamento, ela vai olhar para o pai e vai ver se ele está obedecendo ou está sendo negligente. Não se enganem. E essa prova ela é constante, podemos ver com facilidade. Nós devemos, portanto, como pais, ensinar a verdade e vivê-la intensamente para que nossos filhos aprendam pela palavra e pelo nosso exemplo. Nós devemos também, queridos, nessa medida de autoridade, ter cuidado para que nossos filhos não tenham uma alma altiva, orgulhosa. O que vemos por vezes é os pais educando os filhos para que eles sejam o centro de todas as atenções. Ele não pode ser contrariado. Imagine só como vai crescer essa criança. Sem limites. Certamente será um indivíduo doente. Inclusive é por isso que esse é um dos motivos que nossa sociedade também é doente. É doente nos nossos dias, mas a palavra de Deus nos aponta como nós termos uma paternidade segundo a vontade de Deus, inspirar essa geração que precisa conhecer essa paternidade verdadeira. Nós não podemos prescindir da palavra de Deus. E nós, querido, podemos observar isso tranquilamente na vida de Eli. Eli, o sacerdote, que tinha como filhos Ofni e Finéias. Em determinado momento, a palavra nos diz que Eli corrigiu os filhos. Mas aquela correção foi insuficiente para mudar o rumo da vida daqueles jovens. Sabe por quê, meus irmãos? O sacerdote Eli honrava mais os filhos do que a Deus, diz a palavra. Ele não soube exercer a sua autoridade de pai. E é algo básico na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer ser humano, é obedecer o que diz o princípio. Qual é o princípio de toda a sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não é o medo, mas é a reverência ao Senhor.
Isso tem que ser ensinado às nossas crianças desde pequenininhas. Se o pai não atenta para isso, certamente terá decepções e mais sofrimento. Quando veio a destruição de Israel, por conta dessa desobediência e da idolatria que se espalhava no meio daquele povo, Ófni e Finéias foram mortos. E Eli também morreu de uma queda, como já havia prescrito a palavra de Deus. E eis que a nora de Eli, esposa de Finéias, ela teve um filho de Finéias, e o nome foi Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. A arca foi levada, claro, representa o abandono de Deus àquele povo por conta da idolatria reinante naquela época. Aquela família, ela não somente levou sofrimento para o seu povo, mas ela afetou toda uma geração. Claro, os filisteus pagaram um preço alto, porque levaram a arca, roubaram a arca. Mas o ser humano não tem ideia do que poderá acontecer com seu filho quando ele educa de uma forma contrária às Escrituras. Bem como ele não tem ideia quando ele educa de uma forma correta. O salmista diz que os filhos são como a seta ou a flecha atirada pelo arqueiro. Nós não temos ideia. É uma flecha de bênção quando a educação do filho está pautada na palavra do Senhor. Como tem sido o seu relacionamento com seus filhos? Será que eles são crianças? Não sei. São jovens? São adultos? São maior que você? São mais altos que você em estatura? Com certeza todos eles precisam também ser inspirados por cada um de nós. Mas a paternidade que inspira novas gerações, vem agora duas afirmativas positivas. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra criar traz a ideia de nutrir, cuidar. Muitas famílias têm um cuidado muito grande com seus filhos apenas no aspecto material. Eles não têm uma perspectiva de vida eterna, não têm uma perspectiva bíblica. E essa educação, ela, meus irmãos, é insuficiente. Sabe por quê? Porque a suficiência está em Cristo. Como cantamos aqui, as crianças precisam saber que o nosso Deus é um Deus que cura. É um Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. É um Deus de provisão para a tua vida e para a tua família. Ensine isso ao seu filho. Quando ele se depara com escassez, o que é que ele faz? Quando ele é desafiado na escola, como ele se comporta? O que fazer? Como você tem educado o seu filho? Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 7, vai nos ensinar o que é disciplina, que deve ser realizada desde criança, desde a infância, nutrindo, corrigindo. E, inclusive, essa palavra disciplina tem ideia de treinamento. Imagine que você está treinando o seu filho segundo a palavra do Senhor. A disciplina tem esse sentido. Mas vamos aprender um pouco sobre isso. Em Deuteronômio capítulo 6, quando diz: Ouve Israel, o Senhor,
nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Em todos os momentos. Em todos os momentos, a criança deve ser ensinada que existe um único Deus, o Senhor. E já que nós temos conhecimento mais amplo da palavra, devemos dizer que Jesus Cristo é Filho do Pai, do Deus Pai. Inclusive, em todas as cartas paulinas, o preâmbulo, a parte introdutória, Paulo faz essa introdução, mencionando Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Certamente isso é importante e claro que é. Ensine isso a seu filho também. Explique a ele a relação de paternidade e filiação entre o Pai e o Filho, Jesus Cristo. De modo, meus irmãos, que Deuteronômio, neste livro, está nos ensinando, o Senhor nos ensina que devemos transmitir essa palavra às crianças em todo o tempo, ensinando a eles não somente ouvir do ponto de vista auditivo, mas guardar no seu coração. Esse é o grande detalhe. Não é falar simplesmente. É saber, inclusive, se ele está guardando no coração. Devemos falar, claro, inegavelmente, mas também devemos saber o que é que ele está guardando em seu coração. O apóstolo Paulo, ele usava um método interessante. Ele arrazoava, diz ali o livro de Atos. Arrazoar é o método pedagógico de Paulo. Ele falava, perguntava e se deixava perguntar. Veja que coisa linda. E certamente assim, ouvindo, também percebemos como nossos filhos estão pensando. Que critérios ele está usando para falar. Que princípios eles têm aprendido, meus irmãos, para as suas vidas. Precisamos disciplinar nossos filhos, treinando para que eles cumpram essa jornada desta vida e cheguem do outro lado do rio, debaixo da mão do Senhor. Você tem disciplinado seu filho, sua filha, ou seja, você tem treinado seu filho conforme as sagradas escrituras? Como é que ele tem recebido a sua instrução? Não, pastor, ele já é grande, ele não precisa disso não. Nunca pense nisso. Nunca pense nisso. Sempre é tempo de você dar uma palavra para o seu filho. Ame seu filho. E a melhor forma de amá-lo é ensinando a que ele tenha reverência a Deus e guarde a sua palavra excelsa, preciosa. Mas o terceiro ponto, quanto à paternidade que inspira novas gerações, essa paternidade deve ser exercida ademoestando os filhos. Então é outro tipo de criação, realmente. Deve ademoestar o filho. E essa palavra, no original grego, nos aponta para o exercício. Um exercício. É influenciar a mente da criança, do seu filho. E essa palavra, ela converge para a palavra inculcar, que está lá nessa passagem que eu acabei de ler, de Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Inculcar ali, aquela palavra hebraica,
expressa a ideia de escrever com um objeto pontiagudo numa tábua de pedra. Meus queridos, quem escreve é o Senhor. Você é a boca de Deus para seu filho. E uma vez inscrita essa palavra no coração de seu filho, ele vai levar para sempre no seu coração. Porque é a verdade de Deus que está sendo inscrita ali na vida daquela criança. Note que Paulo aqui, ele diz o que não fazer, provocar ira, e o que fazer, criar na disciplina e na admoestação. Note que a última expressão é do Senhor. Nós não podemos fazer isso sozinhos, absolutamente. Dependemos do Espírito Santo, para que Ele nos guie, nos dê habilidade, nos dê discernimento, coloque a palavra nos nossos lábios. E cheios do Espírito, vamos poder falar o que devemos e sermos precisos com as palavras que vêm do céu. Meus queridos, como pode um homem estar preso, cheio de necessidades, certamente em um ambiente fétido de uma prisão, escrever uma carta dessa? Que bênção é essa carta! Que bênção é a palavra do Senhor para nossas vidas! Ele pensou ali certamente em cumprir aquilo que Deus preparou para a sua vida. Paulo estava prestes a morrer, meus irmãos. Mas ele vai escrever essa carta linda, que chegou aos nossos dias, graças a Deus, para nos instruir, para nos mostrar como é uma educação que prepara o indivíduo para práticas dignas. Aí sim, essa educação prepara para práticas dignas, verdadeiramente. Mas, para encerrar, nessa mesma carta, Paulo faz uma oração muito especial, no capítulo 3. Se você tiver com sua Bíblia aberta, entre os versículos 14 e 19 de Efésios, capítulo 3, entre os versículos 14 e 19, e diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aquele homem ainda teve forças para orar. Você tem orado pelos seus filhos? A oração se dirigiu ao Pai, em nome de Jesus, em comunhão com o Espírito. Essa oração é pela família. Essa oração é segundo a riqueza da glória do Senhor. Nós também podemos ser fortalecidos. Não sei se alguém se sente enfraquecido diante do desafio que é educar seu filho, mas a palavra nos dá mensagens suficientes para disciplinarmos e admoestarmos os nossos filhos
no Senhor. A suficiência é de Jesus Cristo. A primazia é de Jesus Cristo. Todos os tesouros de sabedoria e conhecimento também estão em Jesus Cristo. Ensine a seu filho no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele, diz a palavra. Essa é a nossa missão. Papai, mas também mamãe. Todos nós. E aqueles que, de repente, não têm o vínculo consanguíneo, mas eles abraçaram, por amor a Jesus, essa missão honrosa, privilegiada de educar filhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?